Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura maravilhosa de conhecer as Escrituras, de saber que a Bíblia é a base, é o fundamento da nossa fé. Nossas raízes aí estão e nós precisamos conhecê-la bem, conhecer as Escrituras. No programa de hoje, conversaremos sobre harmonia doutrinária da Bíblia. Por que estamos estudando a Bíblia? Porque precisamos saber que toda a nossa fé se baseia no que está escrito na Bíblia. Você está pronto? Pronto para ouvir o Espírito Santo? Então, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Sabemos que as Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, estes 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, eles têm uma harmonia. Os livros, os autores não se divergem, não há nenhuma contradição entre eles. Apesar de alguns temas, como por exemplo no Novo Testamento, fé e obras, o apóstolo Paulo fala muito sobre a fé. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro com seu nome, fala de obras. E alguns acham que às vezes eles estejam dizendo, que Paulo estivesse dizendo que somos salvos somente pela fé sem as obras, e Tiago estivesse dizendo que precisamos das obras para sermos salvos. Nós vamos ver que há uma harmonia. Tiago mesmo diz, a fé sem as obras é morta. Ou seja, as obras são uma manifestação externa daquilo que eu creio, daquilo que está dentro de mim, daquilo que é a minha fé. A fé na palavra de Deus, a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Não há contradição. O que há é muitas vezes que nós não compreendemos, não entendemos, ou não sabemos detalhes da época quando a Bíblia foi escrita. Porque é necessário, quando você estuda a palavra de Deus, é necessário que a gente saiba quando foi escrito, qual o contexto. Por exemplo, hoje nós chamamos uns aos outros aqui em Minas de você, se. Antigamente era vossa mercê. Se hoje um de nós falar, por favor, vossa mercê, poderia me trazer um copo d'água? A pessoa vai pensar, que é isso, vossa mercê? Você pode me dar um pouco de água? Não é verdade? Então, os termos, eles vão mudando de acordo com a época, de acordo com a cultura, a geração, muita coisa vai mudando. Existem coisas da nossa cultura hoje, da tecnologia, os nossos eletrodomésticos, esses aparelhos todos da informática, não existiam há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás, não se usava esses termos que falamos hoje. Internet, computador, e-mail, não existiam esses termos. Assim também, muitas coisas que eram usadas antigamente, nós não temos hoje estes termos, porque se caiu no obsoleto, não se usa, nem se conhece. Então, se eu vou ler um texto daquela época, eu preciso conhecer a cultura. A minha primeira Bíblia, quando eu tinha meus 7 anos de idade, e eu ganhei de presente a Bíblia novinha, porque a que eu tinha sido dos meus irmãos, e quando eu ganhei aos 7 anos, quando eu já sabia ler e ganhei a minha primeira Bíblia, ela ainda tinha uma grafia antiga. Salmos escrevia com P, Psalmos. Filemon escrevia com PH. E assim, Filipenses também com PH. E houve uma mudança na ortografia
literatura brasileira, da língua portuguesa, nós tivemos uma mudança. Então, aquela Bíblia teve de ser totalmente revisada, aqueles termos foram totalmente corrigidos dentro de uma nova grafia. Isso é importante sabermos, porque nós vamos ver que, para eu ter o conhecimento da Palavra de Deus, eu preciso de ir em cada tempo e trazendo costumes, frases, entendimento para ter a compreensão clara das Escrituras. Mas nós vamos descobrir que em toda a Bíblia existe uma harmonia doutrinária. Não existe um choque de doutrina na Bíblia. Por exemplo, vamos ver em Romanos capítulo 15, no verso 14, exatamente isto. Né? Que como que em 20 séculos, ou 1500 anos, como que 44 autores escreveram durante tempos e gerações tão diferentes, algo que um vem completando o outro, até chegar no ápice, até chegar no fechamento deste livro, que começa com Gênesis, o começo, e termina com Apocalipse, ou seja, o fim, o futuro. Veja comigo o que está em Romanos 15, 4. Está escrito assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O propósito de Deus para mim e para você é que no meio de toda a confusão, das circunstâncias mais adversas, nós tenhamos esperança. Nós saibamos que tudo que a Bíblia diz é verdade, se cumpre, se cumpriu e vai se cumprir. Até hoje não tem nada escrito na Bíblia que tenha sido descartado ou que se possa dizer, Deus errou nisso aqui, Deus não fez isso que Ele prometeu, isto aqui está errado. Nada, nada. A Bíblia é inerrante, não há falha nas Escrituras, não há. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso eu preciso ler a Bíblia, eu preciso aprender, eu preciso ver na experiência de homens, mulheres do passado, de profetas, de reis, de pessoas simples. Eu preciso tirar as lições para a minha vida. Eu preciso que o Espírito Santo me ensine verdades eternas, verdades maravilhosas aqui nas Escrituras, porque tudo que está escrito é para o nosso ensino. E isto em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer tempo, em todas as gerações. Em Mateus 21, 42, está escrito: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui no Novo Testamento, é Jesus falando com os estudiosos das Escrituras sobre o Antigo Testamento. Ele disse: nunca lestes nas Escrituras. Estava escrito lá no Salmo 68, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal, a pedra angular. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus trouxe o entendimento que essa pedra era Ele. Jesus trouxe o entendimento que quem o estava rejeitando era o seu próprio povo. Ele disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras. Ou seja, um livro da Escritura, ele vai se relacionando com o outro e citando. Em todo o Novo Testamento, nós temos citações do Antigo Testamento. Nós temos alusão ao Antigo Testamento. Há profecias nos Salmos, as profecias de Isaías, de Jeremias, de Malaquias, de Abacuque, em todo o tempo, porque existe esta harmonia.
harmonia de uma só doutrina. Harmonia entre livros e livros do Antigo e do Novo Testamento. Vamos ver mais um texto? Em Lucas 24, 27, Jesus diz, está escrito, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Aqui foi quando Jesus ressuscitou e 2 discípulos que iam pelo caminho de Emaús estavam tristes, estavam deprimidos, cabisbaixos, muito tristes com as notícias da morte de Jesus, do seu sepultamento. E apesar de ouvirem que ele havia ressuscitado, não acreditaram nas mulheres. E Jesus, então, ressurreto, se põe ali a caminho com eles e pergunta, ei, por que vocês estão tristes assim? Eles olham para Jesus e dizem, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? O que aconteceu em Jerusalém? Todos comentavam e Jesus disse, quais? Quais acontecimentos? De Jesus de Nazaré, um varão aprovado por Deus, que curava, que ressuscitava os mortos. Ele foi pregado na cruz, ele foi morto, ele foi sepultado. E esse é o 3º dia depois da sua morte. É verdade que umas mulheres disseram que ele ressuscitou e alguns disseram que ouviram. E então Jesus começa a discorrer desde Moisés, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, até os profetas, até Malaquias, mostrando que convinha que o Cristo deveria padecer e ressuscitar. E o coração deles ardia quando Jesus falava. É isto mesmo. Jesus estava mostrando para eles que desde o Gênesis se falava a mesma linguagem, se apontava para o Cristo e a sua obra maravilhosa. A Bíblia é harmônica. A Bíblia tem uma só história, um só tema e foi escrita para nós. A Bíblia é guia para você? A Bíblia é alimento para você? A Bíblia já trouxe o caminho da salvação para você? Você quer conhecer Jesus? Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Reconheço que a Bíblia é a Escritura, é a Tua palavra. Reconheço que só o Senhor é Deus. Reconheço que eu sou um pecador e preciso do Teu perdão. E te peço, Senhor, perdoa-me. Lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me do meu pecado e dá-me um novo coração. Um coração cheio da Tua presença, um coração para Te honrar e Te servir. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que assistem a este programa e que necessitam da Tua presença, necessitam da Tua resposta, necessitam de cura, de libertação e de paz. Alcance-os e dê-lhes aquilo que eles precisam, pelo Teu poder e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Fique firme com Jesus, lendo a Sua palavra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.